É que o áudio, às vezes, não funciona o áudio, daí precisa iniciar. E aí, Pedro Teles, bom dia, Pedro Teles, bom dia, Pedro Reis, bom dia, Adrian, bom dia, Larissa, bom dia, Alana Cruz. Bom dia, professor. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo. E você? Tudo bem, graças ao bom Deus. Bom dia, Ana Beatriz Ferreira. Bom, hoje nós estamos terminando, né, o primeiro semestre de 2020. O primeiro semestre que nós tivemos aula em fevereiro e março, aí depois, a partir de 20 de março, nós não tivemos mais aula na sala de aula. Nós tivemos tudo através da educação remota, através dos vídeos e também através das nossas lives. E essas lives, como eu falei para vocês, são lives que nós corrigimos as atividades do bimestre, né? Daquilo que foi falado para vocês. Então, até o capítulo número 5, tudo está corrigido, certo? Tudo está corrigido. E agora, hoje, nós vamos fazer as correções das atividades do capítulo número 6, da página 108. Vamos orar primeiramente. Obrigado a Deus pelas vitórias alcançadas até o prezado momento. Muito obrigado pelo que o Senhor está presente conosco, nos cuidou, nos protegeu, nos orientou, e o Senhor sempre nos concede saúde vindo dos altos céus. Fica com cada aluno nesse dia, abençoando, guardando, orientando e também estendo essas bênçãos aos seus queridos familiares. Em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Infelizmente, ontem parece que foi terrível em Curitiba, né? Algumas árvores caíram por causa da grande concentração de chuva, muito forte a chuva. O vento chegou quase, tem áreas que foi registrado o vento a 90 km por hora, né? Teve chuva forte também demais. Algumas regiões de Curitiba, muitas árvores caíram. E não sei se você acompanhou, no Jornal do Estado, apresentou ali na região de Campo Comprido, o vento foi tão forte que levantou as telhas de um edifício, né? Não sei se vocês observaram isso. Então foi muito pesado a chuva de ontem. E, logicamente, tem regiões de Curitiba que logo faltou água, logo faltou luz, logo faltou internet. Então, se você não entrou, se a turma hoje não entrar na live, eu sei por causa que teve a falta de internet, né? E a internet ontem caiu, alguns vieram depois, meia-noite, 2 horas ou 3 horas da manhã, e assim foi agilizado. E tem regiões de Curitiba hoje que não tem água e nem luz, né? Pelo fato dessa grande concentração de chuvas que ocorreram ontem. Mas, graças ao bom Deus, que você está com vida, com saúde, está protegido, está cuidado por Deus, Deus orientou você e você tem mais um dia para viver. Certo, Adriana? Isso, né, Adriana? Tudo bem, né, Adriana? Bom, gente, como eu falei para vocês, eu recebi da 91 e 92 as atividades relacionadas ao mês de maio e ao mês de junho, e as suas notas. Aí eu vou falar para você, 91 e 92, as notas estão fechadas? Sim. Para mim, certo? Para mim, tá? Não para vocês. Porque vocês que ainda vão, o pai, a mãe, o responsável vai receber logo essas notas. Mas se você tiver curiosidade de saber a nota de geografia, é só mandar um e-mail e falar assim, professor,
como é que tá as minhas notas? Tá tudo ok? Tem nota 10 ou falta alguma lição? Só isso, tá? Eu fechei a média só para ter o controle, para ver quem que está devendo algum trabalho, alguma atividade, tá bom? Certo, Pedro Reis? Então tá bom, ok. Bom, vamos então para as nossas correções. E, logicamente, que no dia 27 de julho, né, começa tudo outra vez as nossas aulas. Então, gente, aproveite o máximo agora dessas férias que vão ter a partir de hoje. Quem é da turma 9.2, hoje é a última aula de geografia, né? 9.1 vai ser amanhã. Mas essa live que nós vamos ter é as lives que vamos ter para quarta e quinta-feira da correção delas. E aproveite, descanse bastante, desligue um pouco do celular, um pouco do computador, para quando chegar o segundo semestre, dia 27 de julho, você volte animado, porque nós vamos ter ainda aula pelos computadores, né? O governo, o Ratinho Júnior, ainda não liberou ter aula na sala de aula ainda, né? E você sabe que está aumentando cada vez mais essa coronavírus em Curitiba, infelizmente. Só em Curitiba, ontem foi registrado, até o prezado momento, mais de 136 pessoas que morreram em Curitiba. 136 pessoas. É muita gente que está morrendo por causa disso. Então, as nossas aulas ainda vai demorar um pouco para iniciar no contexto de sala de aula mesmo. Nós estamos só esperando a aprovação do Ratinho para o Ratinho Júnior, né, que é o nosso governador do estado do Paraná, tá bom? Bom, lá na página número 108, nós começamos a conversar com vocês sobre a Europa geopolítica. E falamos que o mapa, após 1918, começou a enfrentar novas configurações, né? Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, certo? Nós tivemos a Segunda Grande Guerra Mundial. Foi construído o Muro de Berlim para separar a cidade de Berlim em duas partes. Então ficou a Alemanha chamada Ocidental e a Alemanha Oriental. Ficou mais de 70 anos no mundo todo esse poder que nós chamamos de Guerra Fria. Essa Guerra Fria foi uma guerra de tensão nervosa entre duas grandes potências do mundo, como Estados Unidos, liderando o mundo capitalista, e o mundo sendo controlado pela URSS, União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, controlando o mundo socialista. E nesse período, tanto a grande potência norte-americana como os russos, eles fizeram de tudo para ver quem era o mais forte entre esses dois grupos de países. E aí nós vimos que teve essa introdução e teve, por exemplo, a corrida armamentista, né? Até a corrida espacial para ver quem chegaria primeiro no espaço. Tudo isso para ter uma grande potência entre as duas nações. Também nós vimos lá na página 117 sobre a Guerra Fria. E essa Guerra Fria teve o que nós chamamos do Muro de Berlim. E o Muro de Berlim, como nós falamos, lá na página 117, é considerado o Muro da Vergonha. Imagine um país, uma cidade, sendo separado por um muro. Um lado era oriental e outro lado era ocidental. Ou seja, um lado era do mundo chamado capitalista, norte-americano, controlado pelos norte-americanos, e outro lado sendo controlado pela União Soviética, o sistema socialista. Logicamente, com a derrubada do Muro de Berlim, em outubro de 1990, começa outra vez a reunificação da Alemanha. E nós temos atividades na página 118 para ser corrigido. Então, agora eu vou compartilhar a tela com vocês para a correção da página número 118. Aí você poderá pegar o seu lápis, a caneta, a borracha, e vamos corrigir a página 118. E diz assim a número 1. Página 118, número 1.
A Guerra Fria transformou os antigos aliados da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e a União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, em inimigos. Qual a explicação para isso? Resposta: durante os embates de 1939 a 1945, a Alemanha representava um inimigo comum para os Estados Unidos e a União Soviética. Então, a Alemanha foi considerada um inimigo para esses dois grandes grupos. Por quê? Continuando a resposta. Com a vitória, a ameaça se direcionou ao domínio do poder político do socialismo e do capitalismo. Então, a partir dessa data de 45, o mundo foi dominado por duas áreas políticas, socialismo e capitalismo. E qual era o objetivo? O objetivo era divergentes entre os dois sistemas promoverem a rivalidade entre eles e a luta incessante pela hegemonia. Esta é a resposta correta da número 1 da página 118. Eu vou dar um tempinho para você copiar essa resposta para irmos para o número 2. Vamos para o número 2, diz o seguinte: qual a relação entre a Guerra Fria, a corrida armamentista e a corrida espacial, quer dizer, desculpe. Resposta: a Guerra Fria, do número 2, a página 118, diz assim: a Guerra Fria foi assim chamada porque, apesar do potencial bélico de cada potência, elas nunca se enfrentaram diretamente. Então, ela é chamada Guerra Fria por causa que eles nunca enfrentaram essa questão diretamente entre um país e outro país. Essa é a resposta da número 2 da página 118. Bom, aí na página número 118 do seu livro, nós falamos sobre a desintegração da União Soviética. Isso que foi a partir de 1980, com a derrubada do Muro de Berlim. Logicamente que nós tivemos a perestroika, né, e a glasnost, que são o quê? Transparências econômicas e políticas e democracia entre as regiões. E aí, essa união das repúblicas soviéticas socialistas, que era formada por 15 repúblicas, ela ocorre o desmembramento, formando o que nós chamamos hoje, atualmente, de Comunidade de Estados Independentes. A antiga URSS era formado por 15 repúblicas. Hoje, SEI, Comunidade de Estados Independentes, é formado por 12 países, 12 repúblicas. Por quê? As repúblicas bálticas, como Estônia, Letônia e Lituânia, eles abandonaram a União Soviética.
Tá? Então, hoje a SEI ela é formada por 12 repúblicas que faziam parte da União das Repúblicas Soviéticas Socialistas. Lá na página 119, fala sobre o leste europeu, que mudou após a Guerra Fria, né? E aí nós podemos observar que essa cortina de ferro, que está na página 120 do seu livro, nos diz que eles, praticamente, essa cortina de ferro separava a Alemanha em duas partes. A Alemanha do leste europeu, que se tornou bem pobre comparado à Alemanha ocidental. E aí, nós vimos na página 120, a Península Balcânica, né? E a Península Balcânica foi o pior de todos desse desmembramento que ocorreu na própria Europa. Muita gente morreu, né? Muitos refugiados, muitos por causa da guerra, sofreram consequências pelo desmembramento que nós chamamos da Península Balcânica, que você pode observar na página número 120 e 121. Lá na 121, nós falamos sobre a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que foi, em 1945, formado um grupo de exploração de mineral, como é o caso, o carvão e o aço. E os países que lideraram foram a França, a Alemanha, Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos, a Itália, que isso ocorreu no início da década de 1950. Lógico que dia 18 de abril de 51, essa comunidade ela começou a colocar os seus objetivos de explorar a matéria-prima para os países da própria região. E aí falamos que depois dessa comunidade ela se transforma o que nós conhecemos hoje, a partir da década de 1990, como União Europeia, através do Tratado de Maastricht. Esse tratado ele estabeleceu que os países iriam ajudar entre eles, cada país ajudando para que tivesse um grande crescimento na Europa. Em 1999 foi criado o que nós chamamos a moeda deles, o euro. Essa moeda é bem mais valorizada do que o nosso real, né? Chegando a 5,30 para adquirir, por exemplo, €1. E também, em 2002, foi criado o que nós chamamos a zona do euro. E essa zona do euro foi cada vez aumentando o número de países. E aí você pode observar na página número 123 quais são os países que fazem parte, né? Nós temos Portugal, nós temos Espanha, a Irlanda, a França, né? A Itália, Países Baixos como a Holanda, a Alemanha, Luxemburgo, Áustria, Eslovênia, Eslováquia, Grécia, Chipre, Malta, Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia. E alguns países, tais como Reino Unido, ela entrou nesse processo de fazer parte da União Europeia. Só que, a partir do ano de 2020, eles pediram para desligar da União Europeia. E a partir do ano de 2021, eles vão ficar desligados totalmente dessa União Europeia. Aí vai dificultar, por exemplo, o processo migratório para o Reino Unido. Isso vimos na página 121, 122 e 123. E na página 122 e 123, nós temos aquela sigla chamada Comunidade de Estados Independentes, que hoje é formado por 12 grupos de países, tais como Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Federação Russa. Quando você fala em Federação Russa, porque ela tem território tanto na Europa como na Ásia, por isso chamada Federação Russa. Moldávia, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia, Uzbequistão, Geórgia e Azerbaijão. Tá? Agora vamos para a página número 124. Na página 124 nós podemos observar 124, o número 1, letra A. Estados dos Balcãs, em 1948 e 2008,
resposta letra A, emergência de nacionalismos e fortalecimento de diferenças culturais. Próximo, número 2, da página 124, 124. Observe o mapa da zona do euro, da página 123, que já falamos sobre ela, e faça uma lista contendo todos os países que adotaram a moeda, o euro, até o ano 2014. Quais são eles? Então, vou colocar para vocês. Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, apesar que a Grécia trabalha com as duas moedas, trabalha a moeda do local e também o euro. Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos e, por último, Portugal. Esses países que está listado, da página 124, número 2, foram os países que adentraram na União Europeia e que aceitaram a moeda como euro, tá bom? Por exemplo, na Alemanha, a moeda deles era chamado marco alemão. Era a moeda forte deles, marco alemão. Só que hoje eles trocaram essa moeda chamada marco alemão pela moeda o euro, tá bom? Então eles foram trocando. Por exemplo, Portugal. Portugal, a moeda deles algum tempo atrás era considerado escudo e hoje é chamado euro, tá bom? E assim por diante, conforme os países foram trocando as suas formas de valores econômicos. Próxima questão, número 3. A Segunda Grande Guerra Mundial, em 39 a 45, por suas dimensões, perdas humanas e materiais e por seus impactos, provocou uma série de modificações no cenário das relações internacionais. Considerando essas modificações, avalie as afirmativas. Número 1. Houve a configuração da bipolaridade. O que é bipolaridade? São duas grandes potências. De interesses e disputas entre blocos e países liderados pelo governo dos Estados Unidos e da Rússia? Verdadeiro ou falso? Número 1, verdadeira. Número 2. Assistiu ao incremento das lutas de descolonização em regiões asiáticas e africanas? Alternativa correta. Número 3. Concretizou a hegemonia britânica sobre a exploração de reservas petrolíferas no Oriente Médio? Errada. 4. Proibiu-se o uso de armas nucleares devido ao impacto causado pelo lançamento das bombas atômicas sobre o Japão? Não. No período da guerra, que teve até 45, não foi permitido ter armas nucleares nessas regiões, por exemplo. E número 5. Encerram-se, em função do Holocausto, as perseguições e os conflitos políticos por motivos étnicos, religiosos ou raciais? Também não. Então, nós temos as alternativas número 1 e 2 corretas. Então, número 3, resposta letra C. Número 4 da página 125. A União Europeia teve início em 1957 por meio do Tratado de Roma ou Europa dos Seis. Desde então, essa comunidade econômica vem agregando novos países ao bloco com a finalidade de fortalecer a economia visando ao mercado mundial. Assinale a alternativa que é correto. Resposta número 4 da página 125, letra B. Número 5.
Com a crise política e econômica no sistema socialista soviético, agravada na década de 1980, vários movimentos separatistas ganharam força no leste europeu. Caracterize as mudanças ocorridas e dê sua opinião sobre o tema. Então, resposta da página número 5. Você vai colocar lá: a União Soviética desintegrou-se em 15 repúblicas. Quais são elas? Rússia, Estônia, Letônia, Lituânia. Lembre que essa Estônia, Letônia e Lituânia, elas faziam parte desse grupo. Hoje não faz mais parte da mesma. Bielorrússia, Ucrânia, Moldávia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tajiquistão. Desses 15 que eu coloquei para vocês, que faziam parte da União Soviética. E hoje, desses 15, Estônia, Letônia e Lituânia não faz mais parte desse contexto, ok? Vou dar um tempinho para você copiar essa resposta, porque tem mais uma parte da resposta número 5 que está no próximo slide. Essa resposta ela é bem grande. Rússia, Estônia, Letônia, Lituânia, Bielorrússia, Ucrânia, Moldávia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tajiquistão. Esses eram as 15 repúblicas que eram formado a União Soviética. Que a gente chamava, né, União das Repúblicas Socialistas Soviética, URSS. Indo para a próxima, número 5. A Tchecoslováquia fragmentou-se em 2 novos países, República Tcheca e República Eslovaca. Então, no período do socialismo, era um país só, chamado Tchecoslováquia. Logo após o desmembramento desse sistema socialista, se tornou 2 novas repúblicas. A Iugoslávia também sofreu violentos conflitos e fragmentou-se em 7 novos países. Quais são eles? Eslovênia, Croácia, Bósnia, Sérvia, Montenegro e Macedônia. E por último, Kosovo. Esses são os 7 países que ocorreu o desmembramento logo após o término do sistema socialista no continente europeu. Eu vou dar um tempinho para você copiar a resposta da página número 125, número 5. Bom, na página 126, nós temos o último assunto chamado geopolítica no início do século XXI e a crise da União Europeia. E nós temos o que nós chamamos de geopolítica. E essa geopolítica é um meio de estratégia entre a política e o sistema militar, né? E por meios de comunicação que nós temos hoje
em grande partida, que é, por exemplo, a internet, a rede através dos satélites, cada vez mais o homem tem conhecimento rápido e ligeiro que está ocorrendo no mundo todo. O que ocorre, por exemplo, em qualquer país do mundo que esteja ligado à via internet, nós recebemos essas informações. E você viu lá na página 126 o desmembramento de algumas partes da Ucrânia, dando origem, por exemplo, a alguns novos países, né? Como, por exemplo, na capital Kiev da Ucrânia, em 2013, em novembro, teve lá um conflito e esse aí começaram a se desmembrar e formando novas regiões, como o caso, regiões de Donbass, que deu origem a duas novas repúblicas populares, como Lugansk e Donetsk. Também tivemos o desmembramento da Crimeia. Agora, nós também vimos, na página 127, que na União Europeia também teve alguns países que não estão acompanhando o processo econômico, que é o chamado de PIGS, que é o país que vimos nas aulas anteriores, né? Irlanda, Espanha, Portugal, Itália e Grécia. PIGs, né? Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Isso porque eles têm arrecadação de impostos, só que os impostos não conseguem pagar a folha de pagamento das pessoas que trabalham para o governo. Então, a solução foi encontrar meios de arrecadar mais dinheiro para acabar com essas dívidas que ocorrem, por exemplo, em Portugal, na Irlanda, na Itália, na Grécia e na Espanha. Lógico que esse PIGS é uma sigla em inglês. Vamos agora para a página 127, na correção, página 127, número 1, escreva sua própria definição de geopolítica. Então, eu vou dar uma resposta de geopolítica para vocês. Resposta número 1, o domínio e a luta pelo poder no espaço geográfico por meio de estratégias políticas ou militares caracterizam a geopolítica. Um exemplo que eu posso colocar para vocês da número 1 é, por exemplo, Facebook, Instagram, né? Que são o quê? Elementos que fazem parte do contexto mundial. Hoje o mundo todo tem, por exemplo, Facebook, ou o mundo todo hoje tem Instagram, ou tem Twitter, e assim por diante. São meios de comunicação rápidos e ligeiros para proporcionar essa estratégia política ou militar. Tá bom? Próxima questão, número 2. Considere as proposições a seguir e verifique aquelas que são verdadeiras e aquelas que são falsas. Número 1. O principal interesse da Alemanha em anexar a região é a exploração industrial de seus recursos energéticos em um período em que a localização industrial se baseava, fundamentada na proximidade de matérias-primas, verdadeira. A reunificação alemã fortaleceu a economia nacional, estabelecendo a paz no continente, falso. As últimas alterações terroristas no mapa europeu ocorreram com a unificação da Itália e da Alemanha, falso. Em 2014, a Ucrânia passou por distúrbios sociais motivados pela não adesão de acordos estritamente dos laços com a União Europeia? Verdadeira. E após o referendo popular, a Crimeia separou-se da Ucrânia e foi agregada à Federação Russa? Verdadeira. Resposta à sequência, então, letra A. Ok? Vamos para o número 3 da página 128. E aí vamos corrigir a anterior. Então, o fortalecimento da economia alemã aconteceu parcialmente. Ao unir ao lado oriental, houve temporariamente uma queda na produtividade média. A reunificação alemã não motivou a paz nos conflitos étnicos culturais da Europa. E as fronteiras europeias passaram por grandes alterações durante o século XX e continuam sujeitas às novas mudanças. Vou dar um tempinho para você copiar a questão número 3.
Vamos para o número 4. O número 4 não precisa fazer, mas eu deixei como resposta para você a número 4, que diz o seguinte: o que marcou o momento histórico na Europa? Primeira Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra Mundial, a Guerra Fria, a reunificação da Alemanha, a fragmentação da ex-Yugoslávia, fragmentação da Tchecoslováquia e a anexação da Ucrânia da Rússia. Essa número 4 não precisava ser feita, né? Ali só para você observar os contextos históricos que ocorreram no continente europeu, ok? Quero agradecer a vocês, porque vocês foram nota 10 nesse período do primeiro semestre de 2020. As nossas aulas através das lives, as nossas aulas através dos vídeos, e obrigado porque você cooperou e esteve presente em todas. Vamos orar? Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja com a turma 91 e 92, que eles tenham uma ótima férias, eles possam ser felizes e guardados por ti. Esteja também com seus familiares, e teu nome que te pedimos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Turma, obrigado, boas férias, se divirtam com cuidado, e se tiver alguma dúvida, entre em contato para ver se está tuas notas certinho. Obrigado, Deus abençoe vocês, até a próxima, fui, tchau, tchau para vocês. Tchau, Tchau. professor. Tchau, tchau, obrigado. Tchau, tchau para vocês. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, Adriana. Tchau, Alana Cruz. Professor, Fala, Alana. Tchau, Adriana. tchau.